Em 2019, a Disney proibiu um dos episódios mais emblemáticos e emocionantes de Simpsons. O episódio em questão aparecia nada mais, nada menos do que Michael Jackson. Ou mais ou menos isso. Episódio emocionante, sempre na lista dos episódios mais emblemáticos da série e que garantiu alguns Emmys para a Fox. Porém, sua atual proibição não passa de uma queima de arquivo. Queima de arquivo essa que a empresa do Rato e tantas outras estão muito dispostas a fazer. Venha saber isso logo após a vinheta. O episódio em questão é o primeiro episódio da terceira temporada de Simpsons, que estreou em setembro de 1991. Porém, ele era para ter estreado meses antes. Ele era para ter sido o último episódio da segunda temporada. Então, ele era para ter sido exibido em 1990 e provavelmente ele foi produzido durante o ano de 1990, ali entre o começo e a metade dele. E esse contexto vai ser muito importante para o entendimento dessa proibição. No episódio, Lisa está prestes a fazer aniversário e ela está cobrando um presente do seu irmão, Bart. Homer está atrasado para o trabalho e, ao procurar por sua camisa branca, vê que todas elas ficaram rosas por conta de um boné que o Bart colocou na máquina de lavar junto com outras roupas brancas. Homer está desesperado porque todos na firma usam blusa branca e ele se destacaria demais. Um óbvio erro de continuidade, já que vimos várias vezes outros personagens com cores de blusas diferentes. Ao chegar no trabalho, Homer é imediatamente notado e é chamado pelo Sr. Burns e obrigado a fazer um teste de insanidade. Afinal, somente um homem louco usaria uma roupa rosa, certo? Ah, como era maravilhoso os anos 90! Homer precisa preencher em casa um formulário para que os psicólogos avaliem se ele é mesmo louco ou não. Porém, Homer não quer ter esse trabalho e passa para Bart preencher o formulário. E claro, ele preenche da pior forma possível. No dia seguinte, Homer é considerado louco e encaminhado para o hospício, aonde encontra o seu colega de quarto, Michael Jackson. Mas no caso, um rapaz alto, gordo, careca e dentuço, que acredita ser o rei do pop. Esse Michael Jackson não apenas tem a voz idêntica, mas canta igual ao astro e sabe reproduzir seus passos de dança. Porém, Homer é a única pessoa da Terra que nunca ouviu falar de Michael Jackson. Após passar o dia no hospício, Homer usa sua ligação de direito para avisar sua família aonde está. Porém, tem vergonha de dizer e pede para Michael Jackson ligar para a casa de Homer e informar o que houve, mas de um jeito florido. Quem atende é o Bart, e ele fica empolgado que seu pai ficou amigo do rei do pop. Ele anota tudo direitinho e passa para sua mãe. Marge vai até o hospício e conversa com os médicos, que tudo não passou de uma brincadeira do seu filho mais velho. Então, Homer é liberado. Animado, o pai liga para casa, promete uma surra no Bart e avisa que está levando seu novo amigo, Michael Jackson, para passar uns dias na sua casa. Bart, empolgadaço, liga para todos que conhece e avisa que o rei do pop vai para sua casa. Rapidamente, uma multidão de fãs e até o prefeito
se concentram em frente à casa dos Simpsons para receber o astro. Mas quem chega é o cara alto, gordo, careca, dentuço e branco. Ou melhor, amarelo. Lembra do que eu falei que esse episódio foi produzido em 1990? Pois então, todos os personagens de Springfield tratam Michael Jackson como uma pessoa negra. Porém, você deve lembrar que mais ou menos nessa época ele já aparecia com o rosto bem embranquecido. Porém, isso é uma memória meio falsa da gente. Até onde eu pesquisei e me lembro, a primeira vez que ele apareceu com o rosto mais, assim, branquinho, foi em novembro de 1991, no clipe Black or White, poucos meses antes da estreia desse episódio. Então, todo esse tratamento dele ser uma pessoa negra se trata de um contexto de 1990. Esse episódio ele provavelmente foi exibido um ano depois do que ele foi produzido. Então ele vai acabar causando essa confusão mesmo naqueles mais atentos às datas. Com o evento falso e a liberação do hospício, ninguém lembrou do aniversário de Lisa. E Bart, que foi o principal culpado disso tudo, não preparou nenhum presente para sua irmã. Bart está aborrecido por todos da cidade o odiarem e por ter decepcionado sua irmã. Então, Michael Jackson vai até o seu quarto e conversa que ele deveria fazer uma música para alegrá-la. Bart, obviamente, não se sai bem, afinal ele não é compositor, mas Michael Jackson o ajuda e eles fazem uma música durante a madrugada. Então, na manhã do dia seguinte, Michael Jackson e Bart fazem um dueto para Lisa, que emociona a todos. E ela, como fã de música que é, considera o melhor presente que já recebeu. Acho legal a cena do entregador de jornal deixando na porta dos Simpsons algo sobre a falsa vinda de Michael Jackson à cidade, mas ficando de boca aberta com o que acaba escutando. Após a apresentação, a voz de Michael Jackson muda e ele revela ser Leon Kompolsky, e sabe que não é o astro do pop, mas que tinha uma vida infeliz e era agressivo, até começar a falar como Michael Jackson e trazer mais sorrisos a todos. Ele então decide voltar para casa e recomeçar sua vida a partir de agora. Tá, e qual é o problema desse episódio? Direitos autorais? Antes fosse, meu amigo. Mas primeiro eu quero dizer que, para mim, esse é o episódio de Simpsons com o uso mais inteligente de uma participação especial. Ele não simplesmente taca lá o Michael Jackson para interagir com a família mais famosa dos Estados Unidos. Ele dá toda uma volta para brincar e homenagear o cantor. E isso é realmente muito inteligente e pouquíssimo usado em qualquer participação especial de qualquer artista em qualquer série americana. O episódio, por anos, gerou uma dúvida se quem realmente dublou o personagem foi o Michael Jackson ou não, porque ele não está acreditado nos créditos finais. Lá tem o crédito a um tal de John J. Smith. Só que isso gerava mais discussão e mais suspeitas ainda, porque o Dustin Hoffman também havia feito uma participação especial dublando um personagem no 19º episódio da segunda temporada de Simpsons, dublando ali um personagem judeu que acaba dando aula para Lisa durante um tempo, e o Dustin Hoffman também usou um pseudônimo. Então isso só, sabe, gerava mais discussão se era mesmo o astro do pop ou não. Anos se passaram e, enfim, foi confirmado que sim, foi Michael Jackson que dublou aquele personagem.
Porém, as músicas que o Leon canta durante o episódio não foi o Michael Jackson, por conta de um contrato de exclusividade que ele tinha com a gravadora dele. Quem acabou dublando essas partes foi um tal de Kip Lennon, que é um sósia de canto dele muito famoso, que tem shows lotados lá pelos Estados Unidos. E quem fez a terceira voz do Leon Kopolsky, claro que foi um outro terceiro dublador aí que já estava no elenco dos Simpsons há muito tempo. Vale ressaltar que, por conta dessa especulação de quem havia dublado Leon, acabou fazendo uma mudança na própria série, pois os produtores proibiram que as participações especiais fossem creditadas como pseudônimos e que fossem obrigadas a usar os seus nomes reais lá nos créditos para não gerar mais esse tipo de repercussão. O que eu acho meio bobagem, né? Hoje em dia isso iria bombar nas redes sociais. Essa parceria de Michael Jackson com os Simpsons não era novidade. Ele já havia coescrito e feito os back vocals da música do The Bartman, da qual eu comentei lá no vídeo de Bartmania. Michael Jackson era fã do programa e ele pediu por essas participações. Então eu deduzo que esse episódio, toda essa participação, começou a ser planejada após o final da primeira temporada, que foi quando saiu essa música, esse clipe do The Bartman. É dito pelos produtores que o Michael Jackson pediu para substituir uma piada com Prince e colocar uma piada com Elvis. O que faz todo sentido, porque lá nos Estados Unidos, na década de 80, havia ali uma rixazinha entre os fãs do Prince e do Michael Jackson. O seriado Todo Mundo Odeia o Chris até brinca um pouco com isso, tanto que você pode perceber que o Prince é muito mais querido pelo Chris lá, e o Michael Jackson ele era casado com a filha do Elvis, que é o rei do rock. E sim, eu vou deixar entre aspas mesmo. Dá uma olhada depois no vídeo que eu fiz sobre roubar música negra, que fiz usando de base um episódio de Família Dinossauros. Também imagina-se que o Michael Jackson aumentou uma piada sobre um disco dele de 1979 e ele também escreveu a música sobre Lisa. Esse episódio também foi a estreia de uma nova tecnologia da qual separava a voz e a trilha sonora nos aparelhos de televisão. Uma escolha completamente acertada, afinal estava indo ao ar nada mais, nada menos do que uma das maiores vozes que o mundo já conheceu. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! Avançamos então para o ano de 1993 e o Michael Jackson começa a ser acusado de abusar sexualmente de crianças. Então logo as empresas começaram a cortar o nome dele de crédito de qualquer coisa e até mesmo cancelarem projetos. Todo mundo aí lembra da discussão que foi se o Sonic 3 tinha envolvimento dele ou não. E passou-se anos até ser revelado que ele teve participação sim, porém foi ele que pediu para ser cortado dos créditos para não afetar a venda dos jogos. O que eu acho muito bacana da parte dele. Só que os Simpsons creditavam aquele tal de John J. Smith. Então os Simpsons podia passar
normalmente esse episódio sem causar nenhum problema. Muito pelo contrário, a discussão e a audiência sobre quem teria dublado Leon só ficava ainda maior por conta dessas acusações que o Michael Jackson sofria. Um fato engraçado desse episódio é que um dos telefones que aparece para o Homer ligar é o telefone da Oprah, justamente uma das pessoas que em 1993 mais apontaria o dedo pro rei do pop, pro que supostamente ele havia feito. Porém, a Oprah também é uma das pessoas mais acusadas em participar daquelas festas de branco do P. Diddy. Curioso, né? Em 2005, antes de sua morte, Michael Jackson foi inocentado da acusação de abuso infantil. Porém, como a gente já ouvia isso e diversas piadas em diversas mídias durante os últimos 13 anos, ficava realmente muito complicado a gente não associar o artista a esse tipo de crime. Na verdade, é difícil até os dias de hoje. Em 2009, após a sua morte, a Fox exibiu em looping o clipe do The Batman e também exibiu com muito mais frequência o episódio em que aparecia o Leon Kolpolsky. Porém, esse personagem ele só teve mesmo essa participação dentro da série de TV, pelo menos uma participação dublada. Chegou assim ter sido acertado um outro episódio, só que dessa vez ele seria dublado pelo Prince, porém as negociações e o acerto ali de roteiro nunca foram pra frente, então o personagem acabou virando apenas easter egg na série de TV, porém ele ainda aparece em algumas HQs dos Simpsons, que vai ser tema de um vídeo futuro meu. Ah, e o personagem também ganhou um bonequinho durante a comemoração de 20 anos da série. É um dos que eu tenho e é um dos meus favoritos, justamente por ser tão inesperado. Mas avançando novamente no tempo, agora em 2019, sai o documentário Deixando Neverland, aonde novamente se reacende a discussão se o Michael Jackson abusaria de crianças ou não. E esse documentário ele foi questionado diversas vezes sobre a veracidade de alguns depoimentos. Porém, isso pouco importa, porque o documentário ele causou um grande impacto na sociedade estadunidense. Então, não importa se é verdade ou se não é, isso acabou alcançando o senso comum novamente. Igual quando sai vídeo de fake news sobre Pix de um certo deputado Twink. Todo mundo passa a acreditar, mesmo que seja uma mentira deslavada e facilmente verificada. Então, a Disney, após comprar a Fox, resolveu banir esse episódio de suas plataformas de streaming, para evitar qualquer reclamação de mãe chata dizendo que a Disney tá passando pano pro Michael Jackson, ignorando completamente o fato que esse episódio passou em 1991. Mas fazer o quê? A humanidade tá realmente assim. A gente tá cada vez mais achando que as coisas foram feitas, produzidas e ditas no dia que a pessoa consome, ignorando qualquer data, viés histórico ou político. Basta você entrar em qualquer canal de videogame, vai ter lá um corno reclamando que um jogo de 1985 não está igual às mecânicas de um jogo de 2025 e reclama que o jogo de 1985 sempre foi horrível porque ele não atende à expectativa
desse mongolão que tá acostumado com os jogos atuais. Por isso que tem tanto criador de conteúdo reclamando dessa asneira de envelheceu mal, datado, porque tudo o cara quer que obedeça a expectativa dele de 2025. Ignora completamente o que havia sido produzido antes, ou mesmo os aspectos sociais e políticos da obra que ele está consumindo, seja filme, quadrinho ou videogame. O episódio está apenas disponível no box da terceira temporada de Simpsons, que saiu em 2003, e que graças a Deus eu tenho. Pirata, mas eu tenho. Eu considero essa atitude da Disney e de tantas outras produtoras uma verdadeira ofensa à memória da TV. Qualquer incômodo mínimo é o suficiente para eles fazerem queima de arquivo e apagar para sempre o trabalho e o esforço de milhares de pessoas. Isso é uma completa covardia. E isso tudo foi facilitado com a morte da mídia física e o domínio dos streamings. Porque basta apertar um botão agora para sumir com uma produção que ficou problemática porque um alarmista idiota queria audiência na internet. É por isso que eu sou a favor da preservação da mídia física. Porém, parece que o único país que está preocupado realmente em fazer isso é o Japão. E a Disney, ela sempre foi pioneira de apagar o seu próprio trabalho. É só você lembrar do filme A Canção do Sul, que foi completamente limado da existência após ser acusado de racismo. E o filme é racista mesmo, tá? Mas isso não é motivo de apagar o filme. Ele deve ser mantido pra gente lembrar o que acontecia na época e não achar que tudo era lindo e maravilhoso. A Disney também está acostumada a fazer várias alterações de dublagens ao longo do tempo, porque algumas frases aqui e ali tiradas de contexto podem soar muito errado para uma pessoa mais sensível na internet, então ela prefere mandar redublar para evitar esse tipo de polêmica e também não pagar direitos conexos aos dubladores mais antigos. Na real, hoje em dia, uma dublagem da Disney no cinema já sai perdida, porque a dublagem que vai parar nos streamings já é completamente diferente daquela que passou no cinema. Fora retoques horríveis nas cenas mais polêmicas dos seus filmes mais conhecidos. E não satisfeita em retocar o seu próprio conteúdo, ela faz retoques de péssimos de outras produtoras dentro da sua plataforma de streaming para deixar tudo para toda a família. Porque essa é a única maneira possível de alguém consumir alguma coisa, né? Tudo tem que ser altamente pasteurizado e de classificação livre. O que custaria a Disney colocar um aviso de contexto sobre a época daquela produção, assim como ela já faz com seus filmes mais famosos? Nada, absolutamente nada. Porém, para ela é muito mais interessante queimar um filme inteiro do que fazer a porcaria de um aviso de 5 segundos. É isso. Protejam a mídia física, salvem tudo em HD externo e não em nuvem, porque logo as empresas bilionárias vão te fiscalizar, vão apagar tudo e ainda vão te multar por direito autoral, enquanto elas fazem igualzinho para treinar IA. E não deixem de conferir o meu vídeo sobre a Bartmania e o vídeo sobre roubo de música negra que eu fiz usando Família Dinossauros. É isso aí, até a próxima!